Fala galera, bom, a gente está gravando em 3 câmeras, então a gente talvez olhe para 3 lados, mas a gente decidiu se unir nesse vídeo. A gente se encontrou em São Paulo e decidiu se unir aqui, canal Arquétipos, Red Pill, Alquimia das Artes, Light Consciousness, Geometria Sagrada, que está ali vendo o Leonardo da Vinci, mas está com a gente. E a gente decidiu gravar esse vídeo e se unir também, porque a gente percebeu que existe um fio condutor entre cada um desses trabalhos, entre cada um desses canais, e que faz muito sentido pra gente. A gente consegue ver claramente esse fio condutor e percebe que a gente está usando linguagens diferentes para falar basicamente uma mesma coisa. Sim. Que é mostrar para as pessoas uma forma nossa de enxergar o mundo, uma forma muito clara de perceber que o mundo é basicamente o que Huberto Rodin diz com a palavra universo, uma unidade, uma totalidade que se manifesta em diversidade, em versos, um uno, uma coisa só, uma consciência única, total, divina, que se manifesta em fractais de consciências, para que essas consciências experimentem a realidade e agreguem energia e informação para essa consciência única. Então a gente se uniu para fazer esse vídeo e aí vamos falar um pouco a perspectiva de cada trabalho, de cada um desses seres aqui sobre isso. A gente pode começar pelo Gabriel, que está ali na ponta. O que você vê, Gabriel? Por que você acha que é importante as pessoas terem essa visão e como você agrega para essa visão aí, para gente colocar nesse vídeo? Então, gente, basicamente o universo ele é fractal, né? E isso se dá pelo fato de que ele é feito de energia, né? Só existe uma energia na realidade e essa energia se fragmenta a partir, né, de manifestações arquetípicas, e o fractal basicamente é uma forma que se assemelha ao todo, né? Quando você olha para uma árvore e você dá zoom, né, em uma parte da árvore, você vê que ela se parece com a árvore inteira, né? E o universo, né, pelo fato de ser fractal, ele manifesta formas autossimilares a ele mesmo. Nós somos, né, autossimilares ao universo. Existe aquela frase, o ser humano é uma imagem e semelhança do universo. E a ideia do arquétipo é uma manifestação do fractal, porque o fractal ele explica, né, ele demonstra que tudo que é particular tem algo universal em si mesmo, né? E como você estava falando, né, antes da gente iniciar o vídeo, o arquétipo ele consegue explicar uma universalidade, né, em tudo que é particular. E nessa perspectiva do fractal se percebe que nós vivemos numa realidade arquetípica, né? Porque se tudo que é particular tem algo universal, você consegue fazer analogias com processos e, como consequência, né, entender os padrões, né, de como as coisas funcionam. Então, eu acredito que uma ideia que consegue conectar, né, o que você ensina, o que ele ensina, o que ele ensina, o que eu ensino, é tanto o arquétipo quanto o fractal, né, porque são ideias que estão intimamente atreladas umas às outras, né? Uhum. Então, eu acredito que a concepção do fractal está intrinsecamente relacionada à ideia de fractal também, sabe? Perfeito. Eu vou dar procedência porque eu vejo que tem muita ressonância com todo o estudo hermético e alquímico, que também entra em congruência com o neoplatonismo e todas essas filosofias perenes que vão nos explicar sobre esse mundo das ideias, o mundo arquetípico, e como tudo isso vai se manifestando. Eu gosto particularmente da visão cabalística, aonde vai nos trazer, né, Olam Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah, ou seja, o mundo da emanação, da criação, da formação e aí então da ação ou manifestação. Eu vejo que o mundo arquetípico ele existe para além de toda a criação, para além de todas as formas, né? Então, esta ideia de uma luz primordial, né, como tu traz muito bem ali no Light Consciousness, de toda essa fractalidade, até as questões do Jung, dos arquétipos, tudo isso entra nessa linha de congruência universal onde a gente deve entender
então que aqui estamos vivendo um mundo de ação, para ficar simples, né? O mundo de formas é um mundo simbólico. Quando eu vejo uma forma, um pentagrama, um hexagrama, algum símbolo que é considerado sagrado, ele é como um portal. E percebam que os símbolos, eles são simples. Eles normalmente são em nível 2D, tem uma geometria específica que expressa uma ideia que é arquetípica. Então, não confundam símbolo e arquétipo, porque eles são duas coisas diferentes, mas ressonantes. Não é símbolo ou arquétipo, mas também um símbolo e arquétipo. O símbolo é uma imagem arquetípica, né? Exato. É uma imagem que vai representar uma verdade universal, uma ideia universal. Que ele falou do padrão. Você pega uma mãe no Brasil, você pega uma mãe na África do Sul, uma mãe no Egito, ela tem um comportamento similar, padrão. Uhum. E aí quando se estuda arquétipo, você percebe que o arquétipo e o instinto, eles estão no mesmo nível da psique, né? Do inconsciente profundo, arquétipo e instinto, eles são muito próximos. E o arquétipo ele é justamente um padrão de manifestação e de experiência do todo. Como que o todo, isso é muito doido, né? Como que o todo, a totalidade, a energia única, pode experimentar a si mesma através da diversidade, através de se dissipar e de ter várias ferramentas, vários arquétipos diferentes, vários padrões diferentes. Sim, é isso que eu ia falar. E dentro desses padrões ainda existem diferenciações. A gente percebe os arquétipos, os símbolos, com padrões. O ser humano identifica a diferenciação através de padrões, né? Branco, preto, vermelho, claro, alto, baixo. Esses padrões fazem com que nós percebamos a realidade de uma forma descritível. Isso se torna e gera informação, né? Essa informação, à medida que conseguimos captar um grupo de padrões, gera-se uma associação de um grupo. Esse grupo pode ser associado a uma ideia que simboliza algo maior. Por exemplo, um arquétipo. Então, um arquétipo é um padrão de um grupo repetitivo. Digamos que é um padrão repetitivo de um ciclo. Então, uma mãe. Como é que você diferencia uma mãe de um pai? Por conta do padrão que aquilo se mostra. Uhum. Tem uma ideia por trás daquilo. Então, você pode falar, meu pai foi uma mãe para mim. Por que ele falou isso? Porque ele viu um padrão de mãe, ele teve, vem ao caso, né, da vida de alguma pessoa que não conviveu com a mãe, mas o pai exerceu os papéis da mãe através da vivência dele. Tá ligado? Então, nós identificamos essas informações com padrões de ciclos repetitivos, né? Tanto na geometria quanto na psique. E isso também é expresso em um símbolo. Então, um arquétipo não é ou, né? Também é aquela questão de não existem ous no universo. O universo tem polaridades e espelhamentos. Então, é e é. Tipo, mas o símbolo e... O que eu estava explicando antes é que o símbolo, ele está na dualidade. Ele está nesse mundo forma, padrões, enfim, simbolismos, até essa ideia da mãe, do pai, de personas, tudo isso é formação. Mas ainda num nível de criação é daí esse contexto. É como se fosse o que representa a energia paterna ou materna. Mas o arquétipo em si ainda está num plano mais elevado. Porque o ser mãe ainda está dentro da dualidade. O ser mãe ainda está dentro da dualidade, exatamente. E essa ideia pode mudar, né? A pessoa pode ser uma mãe, só que ela faz outras coisas, não só... Então existe, você imagina o todo, e aí ele, através de padrões, se manifesta. Que são os arquétipos. Que são os arquétipos. E aí cada um vai viver esses padrões à sua maneira. Né? E as pessoas e os símbolos, por exemplo, o símbolo é a imagem de uma ideia, é a imagem de um arquétipo. Esse símbolo nunca vai representar, nunca vai ser o arquétipo. Exato. Como uma pessoa, por exemplo, um empresário, ele nunca vai ser o arquétipo de um líder, por exemplo. Ele representa a imagem de um líder. Sim. Né? Ele é a experiência prática da ideia de ser um líder. Mas existem várias outras experiências práticas do que é ser um líder, que você pode experienciar na prática. Existem aspectos genéricos e universais nos arquétipos e eles se expressam na matéria de forma particular, né? Então não tem como um indivíduo ser um arquétipo perfeito, né? Porque ele está sendo manifesto ali, então ele está expressando ideias
do arquétipo, mas ele não é o arquétipo em Por isso si. que tem essa 100%, ideia de amor né? platônico, quando a pessoa pensa que o amor é perfeito, mas é uma ideia que ele criou através de uma noção, uma representação, uma projeção irreal do que ele queria, né? Então, ele tá tendo amor platônico por tal pessoa, ela tá tendo. Mas é uma ideia. Exacerbação de uma ideia. Uma exacerbação de uma ideia, sendo que na vida real não é daquele jeito, mas ele queria que fosse. Então, mano, é muito engraçado que o inconsciente puxa ele canaliza uma captação de uma ideia, projeta em algo, em alguém, um comportamento, né? Mas aí que eu acho interessante, né? Eu acredito que até o Luca pode explicar um pouco melhor sobre isso, que é quando a gente, vamos dizer assim, não digo se apropriar, mas utilizar de uma certa imagem arquetípica para fortalecer algum aspecto do nosso ser, né? Uhum. Por exemplo, eu quero ser um bom líder, então talvez usar o arcano do imperador, por exemplo, afirmar esse propósito, ou até mesmo uma ordenação de um arquétipo, de um símbolo arquetípico religioso, como São Miguel, ordenar as trevas, né? Botar aquela espada da lei diante dos demônios que estão ali. Você está usando uma imagem que representa alguns padrões para que você comece a utilizar esses padrões na sua vida, para que você comece a agir conforme esses padrões. Muita gente, quando você fala de arquétipo, joga arquétipo no Google, no YouTube, por exemplo, vai aparecer arquétipo da águia. Viva esse arquétipo. A águia não é um arquétipo. A águia, primeiro de tudo, ela é um animal. Animal este que tem uma imagem e que tem um comportamento. Sim. Essa imagem e esse comportamento da águia são arquetípicos. Por quê? Eles têm um padrão. Que padrão é esse? A águia ela tem traços fortes, aerodinâmicos, ela voa alto, ela tem uma visão de longo alcance e ela parte em busca da sua caça. Então esses são comportamentos arquetípicos. Por que as pessoas ficam falando, eu vou usar o arquétipo da águia? Não, você vai visualizar a imagem da águia para fazer um reforço de intenção, como eu estava falando para o Thiago. Então você tem a intenção de ser um grande empresário. Por que você vai ficar olhando para a imagem de uma águia? Porque você vai ver que ela alça altos voos, que ela é aerodinâmica, que ela é forte, que ela é precisa, que ela é agressiva, que ela parte em busca da sua presa e nada a corrompe. As características físicas dela representam um padrão. Exatamente, são características arquetípicas. Então, usando imagens, né, quando eu quero proteção, eu tenho aqui na minha casa a imagem de São Jorge, porque ele representa a imagem arquetípica de um herói que está em cima de um cavalo. Um cavalo significa que ele vai para onde ele quer, ele está no domínio ele está no domínio da vontade, da direção, ele vai para a direção que ele quer. Ele tem uma lança e ele atravessa um dragão. O que é o dragão? Imageticamente representa a sombra, representa o perigo, representa o mal em algumas mitologias. Então a imagem do cara que mata o dragão é a imagem do herói, é a imagem de poder. Então se eu quero afastar energias negativas, eu utilizo essa imagem como um reforço da minha intenção de não querer que o mal chegue perto de mim. É um conjunto também, né? Porque o dragão separado representa outra coisa. Agora, um homem em cima de um cavalo. O cavalo também é um símbolo separado de outra coisa. Um homem com armadura, com espada. Então, por isso que o tarô tem várias imagens arquetípicas de uma situação específica. E por isso que você pode tirar uma carta de tarô e observar uma sincronicidade dela com a tua vida, porque ela está trazendo uma imagem arquetípica, um conjunto de características. Exato. E você tem um conjunto de características na tua vida. Então, quando você tira aquela imagem, você começa a refletir sobre o padrão que você está vivendo. Exato. E aí, a partir do momento que você toma consciência do padrão que você vive, você tem a opção de mudá-lo ou de fortalecê-lo. Ele também mapeia, né? Ele te dá Ele mapeia o momento, as do seu manifestações estado do vibracional do momento atual. Então, essa galera que quer prever as coisas, não, ele só pega características de uma possibilidade ou de um momento do agora que você está vivendo e traz uma mensagem, uma informação para você refletir sobre. E o mais importante, por que eu deveria ver esses 4 caras falando e nossa, o que tem a ver eu parar para pensar que existe uma unidade que se manifesta em fractais? Porque eu vivo padrões. Né? Eu tenho padrões positivos e eu tenho padrões negativos. Eu preciso saber de onde vêm esses padrões. Eles são padrões arquetípicos. Legal, então deixa eu estudar arquétipo. Mas os arquétipos são manifestações do Uno. Então deixa eu estudar essa ideia de que o Uno se manifesta. Para que eu possa me entender
e o meu microcosmo entender o macrocosmo. Até sair de padrões negativos e positivos. E buscar mais padrões positivos. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Porque até os índios estudam arquétipo, olhando para plantas. E recentemente eu estava estudando um pouco mais sobre espagiria alquímica, né? E sobre como identificar também. Por exemplo, às vezes você olha para uma planta, ela tem padrões mais alongados de folhas, com ramificações específicas. Os índios, por exemplo, sabiam que aquele tipo de planta faz bem, por exemplo, para o estômago. Sabe? Então é um padrão também que se expressa não só em animais, mas em toda a natureza, em tudo. A formação dos cristais, as geometrias. O que eu ia falar tinha muito a ver com isso, desculpa, Sim. mas o padrão do arquétipo não é só da forma, mas é na função também, porque a forma representa uma função. O seu coração ele tem a forma específica com a função de bombear sangue. Sabe? Os seus órgãos têm toda aquela geometria específica porque ele precisa exercer uma dinâmica e uma função. Então, todo o universo, né, ele é baseado em funções, a evolução se baseia em funções. Né? Então, se você quer entender, né, como você funciona e como você quer funcionar de uma forma eficiente, você tem que estudar arquétipo. Né? Porque é basicamente a ciência dos padrões e das funções. Se você não entende, né, o que é arquétipo, né, e você vive de forma inconsciente, às vezes você pode acabar desenvolvendo padrões disfuncionais que fazem mal para você mesmo, desenvolver doenças, né, vícios ou qualquer padrão que não é eficiente. Então, eu sei que estudar a ciência dos arquétipos ajuda a gente a viver uma vida mais eficiente e mais harmônica. E não traz doença, e ajuda a gente a se integrar no todo, né, da melhor forma possível. Porque viver uma vida onde você não entende os próprios padrões, né, é viver uma vida inconsciente. E é não tomar controle da própria vida. Né? E tipo, a gente sabe que a gente não pode tomar controle de tudo. Né? Mas se você estudar, né, arquétipos, entender os arquétipos que você está expressando, né? Pelo menos você aumenta um pouco, né, desse poder de influência sobre a sua vida. Tem uma frase do Jung que ele fala: até que você se torne consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. E o que você estava falando, os índios, eles tipo olham para certas plantas e de acordo com a geometria da planta, ele sabe a função da planta, ele sabe se ela é venenosa, sabe, ele sabe que se ela é mais pontiaguda, se ela ele sabe o poder através da de forma cura dela, sabe, de acordo com a geometria da planta. Então é claro a gente perceber, né, essa função arquetípica, né, da forma e a relação da função. Eu gostei muito disso, da forma e da função. Ele olha para a planta pela forma e ele sabe a função dela. E a gente pode observar o arquétipo manifestado no ser humano assim também. Como eu sempre falo, por exemplo, o arquétipo de um líder. É representado por uma pessoa que é empresária, que tem sucesso, e normalmente ela está vestida com uma roupa social, e que ela tem a função de liderar. Então é uma forma e a função. Essa coisa da roupa que você falou, o uniforme, você consegue perceber que ele reflete um arquétipo, sabe? Você vê um policial, ele tá com aquela farda, sabe? Ele tem aquela autoridade, né, com a farda, porque você sabe, né, que o cara que associou, né? E tipo, o militar, né, a roupa, ela tem uma função, é por isso a forma. Quando você, tipo, quando as pessoas têm preconceito por causa da roupa que alguém tá vestindo, sabe? É porque a gente tem essa coisa inconscientemente de associar função com forma, sabe? E aí a gente acaba criando preconceito. Outro exemplo muito claro também dessa forma da roupa é tipo jaqueta de couro, colar com dente, coisas animalescas que também geram essa coisa do macho alfa, muitas vezes. O arquétipo do... Aquele cara assim que é todo... Né? A imagem arquetípica daquela pessoa que é mais rock and roll, que você falou, tá? De jaqueta de couro. Essa ideia que você falou do policial, tem no livro do Joseph Campbell, ele fala do juiz. Por que o juiz tem uma toga e um martelo? Né? Essas imagens, esses símbolos, eles carregam a função de literalmente divinizá-lo. Ele não é o João da Silva que tá ali te julgando. Não, ele é o juiz. Ele incorporou uma divindade, um arquétipo. Ele incorpora aquela divindade para poder te julgar. Não é mais ele. Agora é a justiça. E a justiça tem o símbolo da balança, né? Porque tem que ser equilibrada. O martelo, porque toma a decisão. Então tudo aquilo forma o juiz. Existe uma dinâmica também nos arquétipos que quando você entende as funções deles, você também pode evoluí-los, brincar até com alguns e criar novos. Né? Você pode fazer novas associações com encaixes
que é que os artistas fazem, né? Eles pegam uma ideia que representa uma coisa já no imaginário coletivo, que todo mundo já sabe o que é, e joga contra outra ideia que as pessoas nunca pensaram em colocar unidas, né? No caso que tem essa questão de discutir o que é arte e o que não é, coloca uma privada numa exposição. Isso é dadaísmo. É o dadaísmo. Com símbolos para gerar um descontrole na desconforto, né? Desconforto na consciência e te fazer refletir sobre o que aquilo representa. Às vezes, o intuito final dele é ele fazer você perceber que aquele símbolo, às vezes, você está associando a algo errado e te tirar um desconforto em vários outros símbolos que você talvez esteja projetando errado na sua vida. Ou simplesmente te desconfortar em alguns pontos para que você traga à luz da consciência algumas sombras que estão dentro de você. Porque é no incômodo que a gente evolui, né? Sim. É se incomodando que você busca um novo... Então, imagine que você percebe vários arquétipos e também se molde a perceber vários e não, já sei de tudo. Aí às vezes você precisa de um dadaísmo pra te bugar e caraca, não, o universo é mais complexo, tem uma evolução por trás, os arquétipos mas a tem gente uma não tá ideia... defendendo do Champa aqui, tá? A fonte não, tem todo não um é um contexto exemplo de também beleza. artístico. Enfim, tem um conceito de artistas, eu particularmente tem ideias, gosto do Champa. tá vendo? Tem gostos, então você pode brincar com essa ideia de evolução arquetípica, mas tem alguns que são sacros, primordiais, que devem ser seguidos. O Alex que na verdade categoriza um pouco bem isso aí, mas enfim. É que o universo inteiro evoluiu a criar padrões já congruentes e saudáveis, né? Funcionais para você segui-los. Harmônicos. Mas se você entender alguma função que seja saudável, você, digamos que brincar não, fazer um rebuliço de personalidade, atuar como um ator mesmo, atuar isso na tua vida e experimentar essa função. Como um todo experimentando cada parte de uma forma, de um ângulo diferente e criou uma nova imagem de, cara, aquela mãe ali, ó, uma referência, aquele empresário, mas ele se veste como não um empresário, é uma referência, sabe? Então tem muitos arquétipos evoluindo também. Então é isso que a gente fala muito no arquétipos, a importância de você descobrir os seus padrões, encontrar o arquétipo que você vive e saber que não existe só isso no mundo, que existem vários outros arquétipos e que você pode experimentar. Então, eu posso experimentar o arquétipo de uma bailarina, eu posso dançar e experimentar aquele momento, aquela personalidade, porque aquilo vai, de certa forma, agregar uma nova experiência para mim. Sim. É assim que o todo faz. Ele produz um novo fractal para que esse fractal experimente e agregue informação. Sim. Como eu sou a imagem e semelhança do todo, eu posso experimentar. Por que eu não posso experimentar dançar? Eu posso experimentar jogar bola, eu posso experimentar tentar liderar uma equipe, fazer várias outras coisas. E as pessoas perguntam, cara, mas então, onde que eu descubro quais são os arquétipos? Quais são eles? Existem várias tipologias que vão definir. Então, a mitologia grega tem 12 olímpicos, mas tem uma cacetada de outros deuses. A mitologia egípcia tem vários outros. Os orixás tem são... um padrão geométrico são vários arquétipos. Agora, quais são... como saber quais são os arquétipos? Como saber qual que é o meu arquétipo? Cara, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é estudar alguma ciência que mostra padrões. Então, por exemplo, a geometria sagrada. Ela vai te mostrar o padrão de cada polígono. E aí, através desse padrão, ou até o padrão numérico, o que é o 1? O 1 é uma única coisa, é tudo junto, é a potência de tudo ser. O 2 é a dualidade, é o espelhamento, é aquele 1 olhando para o espelho. Ou então você estuda a mitologia, porque aí você vai estudar a história de Perséfone e você vai falar, caraca, eu vivo isso. Eu tive esse problema que Perséfone teve. Cara, essa ideia de Hermes tem tudo a ver com a minha vida. Então, através de padrões que já existem, que são as mitologias, você vai se identificar. Você pode fazer isso lendo a Bíblia, lendo qualquer biblioteca de mitologia. A galera acha que a história do peixe lá da Bíblia que come... Como é que é o nome? Caraca, não sei. Eu não sei. Me fugiu o nome do eles personagem acham, enfim, eles acham que aquilo é literal, que o cara ficou engolido na barriga do peixe e ficou lá dias e isso é real. Não, aquilo é um símbolo de uma jornada espiritual, sabe? Então é aí que entra umas coisas bem delicadas, você entender alguns aspectos, por exemplo, de comportamentos humanos. Ir na igreja, fazer um ritual,
porque as pessoas fazem uma cerimônia de aniversário, bate palma, tem todo um simbolismo inconsciente. É um rito, né, de passagem. Ritos e rituais. Até o mito de Adão e Eva, né? Tem Com gente certeza, que né? leva literalmente, eu acredito que existiu Adão e Eva, mas se você parar pra prestar atenção, a gente vive o mito de Adão e Eva no nosso desenvolvimento, Sim. sabe? Deus como um arquétipo da imagem paterna, sabe? Falando O velho de barba. falando, cuidado com isso aí, se você fizer isso, você vai se dar mal. E aí a alma jovem, tola, tem que errar pra aprender, sabe? Jonas E na é baleia. isso, né? É Jonas, É Jonas na baleia, E sobre esse mito originário, assim, esse mito de Adão e Eva, da raça humana e tudo mais, é interessante ter falado sobre isso, porque é dito também, né, que ali eles, digamos assim, tinham naturezas imortais. Né? E aí eles, depois que, digamos, comeram do fruto do conhecimento, comeram da Daf, né, Daf, a árvore do conhecimento, eles ganharam peles de animais e adensaram. Né? Então o que é isso? É justamente sair desse mundo das formas, da formação no caso, do Yetzirah, e vir para o mundo da ação, que é esse que estamos vivendo aqui. Assim como os animais também, né? Assim como todos temos essa função e forma, nós também. E aí, qual é a nossa forma? Imagem e semelhança do Criador, do cosmos, né? Desse todo. E aí a gente pode perceber, em primeiro lugar, antes de também olhar para fora, é olhar para dentro, pois não há mistério maior do que o ser humano. Não há nada que não exista dentro de nós. Todos os padrões pitagóricos, cabalísticos, geométricos, Todos os tudo, elementos, todas as leis da física. todos os elementos, estão dentro tudo. da A gente é a fábrica alquímica de todos Todos de se tudo. auto-experienciando em si mesmo. É os olhos pelo qual o universo enxerga a si mesmo, né? Que é a autoconsciência. São os nossos olhos, né? Os olhos pelos quais o universo enxerga. Acho que esse é o grande fio condutor dos nossos trabalhos. E acho que é a grande moral da história aí, tipo, pra galera entender. É que, cara, o universo tem várias experiências para experimentar a si mesmo e agregar energia e informação. E nós somos essas experiências. Então deixa eu identificar qual padrão que eu tô vivendo, para saber se eu quero continuar vivendo esse padrão, se ele é positivo ou negativo, e perceber que existem infinitos padrões que eu posso experimentar. Acho que pra a grande agregar questão do informação. positivo e negativo, falando esses termos, é da destruição ou construção. Eu percebo assim, esse padrão está destruindo não só a sua vida, mas a vida do seu entorno, ou ele está construindo uma harmonia. Então essa é a questão da evolução planetária que eu vejo no mundo, da consciência, de familiarizar com os irmãos, né? Que os mestres da atividade sempre trouxe isso, que é seguir um padrão de construção e harmonia, né? E saber diferenciar também, ou melhor, unificar, que não há eu, tu ou qualquer outra coisa. Há esse todo, né? E a gente deve tratar tudo isso com essa consciência una, né? Por isso que os grandes mestres todos também falavam sobre caridade, sobre amor, sobre a paz, né? Sobre todos esses exercícios de valores e virtudes humanas que fundamentam, acredito, né? O que é o arquétipo dessa consciência humana, né? O que é ser humano de fato. Muito bom. Acho que é isso. É isso, minha gente. Então, gratidão por você ter visto esse vídeo aqui. E vamos falar onde é que o pessoal pode nos achar. Canal Alquimia das Artes. Light is Consciousness, né, meu canal, na verdade, minha página no Instagram. E também tenho Fractal Science, né, no Instagram e no YouTube. Renan Red Pill, no canal no YouTube e no Instagram, Renan Red Pill também, para você tomar a pílula, seguir o coelho branco, entender a matriz da realidade e seguir os seus padrões, né? Entender os padrões, de entender o que é real e o que não é, o que é a verdadeira busca do conhecimento que vai agregar ou não. E canal Arquétipos para você encontrar o arquétipo que você vive, perceber toda a oportunidade que você tem de experimentar outros arquétipos ou jogar cartas para observar os seus arquétipos e experienciar ainda mais arquétipos com o Oficina Tarô. Então, o meu canal Arquétipos, você pode procurar no YouTube, ou também jogar Oficina Tarô no YouTube, que é o novo projeto que eu estou começando aí para focar 100% no tarô. E é isso. É Tamo isso, junto, galera. gente. Se Falou, inscreve, galera. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.